Sejam bem-vindos ao Chá de Trovão, eu sou o Thunder e tô vendo mais um vídeo que vocês mandaram pra gente. Dessa vez o Ironside mandou Akiba Ranger, o adulto que aceita o cringe é mais feliz. Eu sou um adulto rabugento, então. Eu assisti inteiro, inclusive. Akiba Ranger, vocês já me mandaram, já está no servidor pra quem apoia o canal. Então se você é sub na Twitch, aqui no Clube de Canais, ajuda no Catarse ou no Streamar, ou qualquer coisa, você tem acesso ao servidor. E lá a gente fez, de fato, a maratona de Akiba Ranger. E, cara, eu tenho um leve, gigantesco problema com tokusatsus em geral. E, bem, eu vejo o valor de Akiba Ranger. Eu acho que é uma obra boa pros parâmetros de quem gosta de tokusatsu. E, bem, vamos ver o que o nosso qualquer coisa, é Rafa o nome dele? Eu não lembro, eu esqueci. Vai falar sobre Akiba Ranger. Vamos que vamos. Akiba Ranger tem esse nome porque se passa em Akihabara. Mas se tivessem filmado na capital, seria só mais um Tokyosatsu. Tokyosatsu. O aniversário de 35 anos de Super Sentai foi a maior data comemorativa da franquia até então, tendo duas séries dedicadas a isso, Gokaiger em 2011 e Akiba Ranger em 2012. Dentro dos moldes tradicionais, o Esquadrão Pirata Gokaiger comemorou o legado de Super Sentai ao piratear o poder de séries anteriores, colocando esses novatos para aprender com os veteranos sobre serem heróis desse universo. Mas é exatamente isso. Gokaiger foi uma série dentro da mesma cronologia que o resto, revisitando as histórias do passado. Já o Esquadrão não oficial foi para uma direção completamente diferente. Akiba Ranger é uma série fora do universo da Toei, numa realidade tipo a nossa, em que Super Sentai são séries de TV, o que não impede esses otakus de Akihabara de se tornarem super-heróis para defender a cultura otaku de vilões que querem acabar com o que nos faz feliz. A história começa a complicar quando eles percebem que, pra nós, eles também são uma série de TV. Akiba Ranger é uma experiência extremamente única, uma carta de amor não só aos fãs de Tokusatsu, mas a todo tipo de otaku que existe. Enquanto o Gokaiger tava comemorando pensando nos fãs mais novinhos, Akiba Ranger quis comemorar com os fãs adultos. Não à toa, a série passava 1h30 da madrugada, pra ter mais liberdade de fazer e mostrar o que fosse necessário para conversar com esse público. E agora... Isso explica a vilã. É a que a gente deu um apelido pra ela e eu não lembro o apelido dela. E porque tem personagem bebendo. Faz sentido. E de fato ele tem alguns detalhes mais adultos. Eu revi com 28 anos, a mesma idade do protagonista da série. E isso faz uma boa diferença, já que a grande mensagem por aqui é sobre ser adulto e não ter vergonha de gostar das coisas que te fazem feliz. Seja um Super Sentai, anime, quadrinhos, jogos, todas essas coisas que são parte integral do bairro de Akihabara no Japão, a terra sagrada para a cultura otaku. Geralmente nas minhas introduções eu gosto de contextualizar melhor as séries e justificar o porquê de eu querer fazer um vídeo sobre elas, mas ao maior espírito de Akiba Ranger eu não vou fazer isso não. Esse vídeo existe pura e simplesmente porque eu gosto muito da série. A gente chamava ela de Maljave. Faz sentido. Tem muito contexto isso. E me deu vontade de falar sobre. Até porque também não tem muito como explicar direito o que tá acontecendo. Akiba Ranger é feito pra você sentir. Então só vamos logo. Faz sentido. Faz sentido. Não pense assim. A primeira parte da série é muito mais sobre a cultura otaku no geral. Claro, tendo a temática de Super Sentai no centro, mas Akiba Ranger fala de coisas bem mais universais do que isso. A mensagem que eles mais gostam de passar é sobre não ter vergonha de gostar do que você gosta. Se te não faz tem bem, vergonha que mal de ser tem. cringe. Por isso a série apresenta vários outros tipos de otakus. Um termo que a gente usa de maneira meio errada por aqui, porque ser otaku significa só
só ser um fã muito extremo de qualquer assunto que seja. E é isso que a Akiba Ranger valoriza, porque no final do dia, nós somos todos iguais em nossas maluquices, independente de qual seja o foco específico da sua devoção. O Nobuo Akagi é a principal pessoa dessa história, o otacão de Super Sentai. Ele é um adulto com uma vidinha normal, trabalha num serviço de entregas, mas que tem a mesma sigla da SPD, então já abre o primeiro episódio viajando nisso. Ele não tá numa entrega de encomenda, ele tá numa missão como Ranger Vermelho, e é exatamente por isso que ele foi selecionado para se tornar o Akiba Red, por causa desse poder de desilusão que todo otaku tem, de ficar se imaginando nas séries que gosta, mas que o dele vai muito além do normal. E aí começa o show de referências. Ele brinca que foi escolhido para ser o vermelho do time porque tem AK no nome, que significa vermelho em japonês. Igual acontece com vários personagens nas séries oficiais. E isso é uma das coisas interessantes de Akiba Ranger. As referências aos clichês de Super Sentai acontecem de maneira muito natural na história. Como pra gente, eles também são uma série, ao mesmo tempo que eles estão tirando sarro dos clichês, eles também estão se sujeitando a eles sem nem perceber. E aí, por ser o otacão de Super Sentai, a maior parte dessas exposições comemorativas vem dele. Tipo, toda vez em que ele vai se transformar, ele faz a pose de algum head oficial que esteja ligado ao tema desse episódio. E aí comenta alguma curiosidade em cima disso, fazendo parte de uma série comemorativa sem nem se dar conta. A Mitsuki Aoyagi foi selecionada para o time por causa da aptidão com artes marciais. É inegável o quanto de gente começou a praticar qualquer luta que seja por causa desses heróis que via na TV. Mas no caso dela não, ela nunca viu nada de Super Sentai. E por isso é importantíssima para essa série. Ela é a personagem que justifica o tanto de coisa que eles têm que explicar para a audiência em relação às próprias referências que eles estão fazendo. Ela começa bem relutante em repetir os clichês, acha idiota ficar fazendo pose na hora de se transformar, se assusta com as explosões e toma bronca porque não é pra olhar pra trás. Até que em um dos episódios mais pra frente, ela se encanta ao conhecer os bastidores das séries, vendo o treinamento de um dos maiores dublês que elas já tiveram. O cara que pelos primeiros 15 anos da franquia fez todos os heróis principais por debaixo da fantasia. Isso é bem legal. Isso, conhecer mais sobre todo o esforço e carinho que é colocado na produção faz a gente valorizar muito mais essas séries. E cara, assim, eu não sou fã de Super Sentai, longe disso. Nossa, bem longe disso, na verdade. E, assim, uma distância muito longe. Eu acho que eu ainda não enfatizei o quão longe é de Super Sentai ou coisas do tipo. Mas esse aspecto de Akiba Ranger eu achei do caralho. Quando ele começou a mostrar os bastidores ou o trabalho que eles têm de fazer cada detalhe, principalmente sobre a parte de coreografia, eu achei fantástico. Porque ele é uma série que ela abre o portão para ser conversado sobre a série para quem geralmente não é muito fã. Ou até para quem não é muito fã. Porque daí eles começam a mostrar alguns detalhes de bastidores ou das autoinferências deles e você começa a falar, caraca, isso tem um trabalho bem genuíno dentro disso. Tanto de figurino, quanto das próprias lutas por conta desse arco. Eu falei, caraca, que legal, sabe? É uma coisa que eu não gosto, eu não assimilo. Porém, entretanto, todavia, eu não posso falar nem próximo, assim, de criticar nesse sentido, de falar que é um negócio que não é bem feito, que não tem todo um planejamento muito bem feito em cima disso. E esses pequenos detalhes fazem toda a diferença para, de fato, existir pessoas que se tornaram lendas dentro dessa indústria porque são muito boas em fazer isso, como esse tio aí que é o cara de coreografia. Então, eu achei legal, porque é uma série que ela se permitiu ser referente a todos os fãs de Tokusatsu, né, por fazer essa expressão de todo fã de Tokusatsu, que assim, todo fã de Tokusatsu gostaria de ver, assim, e tal, relembrar todos os Rangers da vida, e também trazer essas informações a mais, pra mostrar um pouco mais dos detalhes e dos cuidados que eles têm para criar essas séries. Então eu falei, cara, que legal, eu saí de lá com mais conhecimento. Teve uma coisa muito legal que eles fazem lá pros últimos episódios, para explicar até filmagem. Tem um aspecto narrativo de filmagem que eles explicam sobre posicionamento de herói e vilão.
Então o vilão sempre vem da esquerda, o herói sempre vem da direita. Eu acho que eu devo ter invertido os dois lados, mas esse padrão sempre existe, porque é um padrão de leitura. E é até interessante porque esse padrão do vilão e herói, ele também muda dependendo da região. No Japão, ele pode ser da esquerda para direita, e aqui no Ocidente, da direita para esquerda. Ou vice-versa, eu não lembro. Eu não lembro qual é a posição correta, mas eu lembro que tem essa posição e eles sempre fazem questão de enfatizar isso. E explica isso pra gente. Então, usar essa personagem, que ela é uma personagem que não é do meio, pra explicar coisas pra elas, às vezes é meio, assim... você querer mostrar alguma coisa muito otaku pro seu amigo que não é otaku. E aí você vai falar, caralho, esquisito. Porém, entretanto, todavia, tem coisas que fazem mais sentido e tem um conhecimento que não é necessariamente tão específico de Tokusatsu, ou para o próprio Tokusatsu também, isso daí é válido, mas que seja mais interessante e não é apenas explicar o cringe pelo cringe. Então, eu vejo muito esmero no Akiba Ranger de fazer isso daí. E esses aspectos eu gostei bastante, de conhecer um pouco mais, até do valor técnico da obra, até um pouco do valor de produção dela. E eu achei bem interessante de verdade. Eu acho que de todos os tokusatsus que eu vi, Akiba Ranger, não que eu vi tantos assim, mas eu vejo um valor especial em Akiba Ranger. E eu acho isso bem legal. É aqui que a Akiba Ranger brilha. Gokaiger não tinha muito como valorizar essa parte de Super Sentai, já que se passa dentro do universo oficial, e aí foca nas histórias que aconteceram, não no entorno de tudo isso. A Yumeria Moegi é a representação do otaku mais tradicional nessa história. A gente entende que ela adora fazer cosplay, usa várias roupinhas bem legais ao longo da série, mas ela é a otaku suprema, gosta de tudo. Por isso conhece bastante sobre Super Sentai também. Porque, querendo ou não, essas séries são parte quase involuntária da vida de qualquer fã de cultura japonesa. Mas um dos interesses mais importantes dela são os mangás de boys love. Porque ela é uma fujoshi a níveis extremos. E pra quem não sabe o que é isso, a série explica. Boa parte das viajadas otakus dela são de ficar imaginando romances entre homens. Especialmente se envolver em relações de poder com um dominando o outro. Eu falei que a série é pra adulto. A Yumeria foi escrita pra representar um tipinho de otaku mais desprezível, que é mais mal visto pela sociedade. Porque o fã de Tokusatsu já não é o mal visto o suficiente? Tem que ser uma fujoshi? Exageros da cultura otaku é pra poder evidenciar a parte mais triste de toda essa cultura, o preconceito e o desprezo que a galera sente vindo da sociedade padrão. Vários dos episódios dela... Eu tinha mais empatia com ela do que com o protagonista. Eu achava ela menos cringe que o protagonista, mesmo ela sendo mais cringe que o protagonista, mas enfim. Ela envolve em ter que esconder as otaquices, seja no trabalho, porque a galera jamais entenderia que não é na maldade, seja nos 2 episódios em que figuras maternas poderiam acabar com a vida dela, mas que aí na verdade tem o mesmo plot twist incrível, em que tanto a mãe quanto a sogra aceitam que a garota seja como ela quiser ser. No caso da mãe foi mais de boa, ela também fazia cosplay na época dela, e aí na verdade os amigos acharam que ela julgaria a Yumeria, mas desde o início tava safe. No caso da sogra, tinha ali realmente o medo de decepcionar a mulher, dela achar que o filho se casou com alguém abaixo das expectativas. Mas casamento não, arranjado. todo mundo tem algum interesse, alguma esquisitice, e que acaba escondendo no convívio social. Então eles entendem as angústias da menina ser um otaku. O que nos faz pensar que um dia a gente também vai ser pessoas com mais idade. E aí cabe a nós a escolha de perpetuar essa hipocrisia de julgar as outras gerações, ou se a gente vai deixar eles serem felizes do jeito deles. Exatamente como a gente gostaria de ser. Eu não... Oh, meu Deus, eu estou sendo o adulto chato, então.
brincadeira. Eu sou o que menos pode criticar alguém por isso, então... Eu tinha reparado nisso até começar a escrever esse vídeo, mas acabou que os meus episódios favoritos são esses focados na Yumeria. A aparição da Rika Matsumoto, cantora e dubladora famosíssima no Japão, como a mãe dela, já foi legal. A aparição da Mitsuko Horie, ícone do Tokusatsu nos anos 70 e 80, já teve um negócio mais especial. Caraca, mas o episódio que mais me pegou nisso peso. tudo foi um bem mais simples, em que ela e o Akagi estavam meio depressivos por essas questões de ter que esconder os gostos pessoais, e aí acabam se aproximando um por entender exatamente o que o outro tá sentindo. Eles vão numa loja de fantasias, ficam provando várias roupinhas de Super Sentai, e aí esquecem dos problemas por algumas horas. Eu achei bem fofo, porque no final das contas é isso que a série quer que a gente entenda. Otaku é tudo igual. Por mais que a gente seja fã de coisas diferentes, é tudo diferente, mas é tudo igual. Todo mundo passa pelas mesmas cobranças, julgamentos e dificuldades. A série é tão sobre isso que ao final de cada episódio sempre tem um momento de desabafo dos personagens, se amarrando ali com a letra da música, que é alguma coisa tipo: mesmo que te machuque, vai ficar tudo bem, mas que eu prefiro traduzir como independente do cringe, tá de boa, faz parte. O depoimento do Akagi foi o que mais doeu em mim, tá? Ele comentando que tá com 30 anos nas costas e que uma vez encontrou um amigo da época de escola numa loja de brinquedos e os dois estavam com um robozão na mão, mas o do colega era pro filho dele. Vocês não fazem ideia do quanto eu tô me contorcendo aqui, porque eu entendo exatamente o que ele sentiu nesse momento. O Ash? Akiba Ranger é bom demais. Até a Aoyagi, que nem parece ser otaku, acaba ganhando um momento desses pra deixar a mensagem ainda mais clara. Ela vem falando que começou a fazer karatê na infância e adorou a parada. Se dedicava muito mais que os colegas. Só que aí por isso se tornou a menina esquisita da escola, sendo que ela começou essa atividade só pra socializar mais com eles. O famoso o prego no Japão, né? O prego que se destaca é martelado. Você não pode ser nem bom demais em algo, mas você também não pode ser ruim em algo e você vai tomar bullying dos dois lados. Questões sociais japonesas. Não só japonesa, né? Vamos combinar. Mas lá ele tem um segmento muito forte nisso. Ele é até menos velado do que pra gente. A gente às vezes tem meio velado esse negócio, mas lá é sistemático. Tá vendo como qualquer pessoa pode ser o otaku em algum contexto? É muito menos sobre o anime, o tokusatsu, e mais sobre o sentimento de amar tanto alguma coisa ao ponto das pessoas ao redor não entenderem mais isso. E aí o perigo tá em chegar num nível em que até você começa a se questionar se não é você que tá errado. Não é não, tá? Pode aceitar seu cringe e ser feliz. Mas também respeita o limite dos outros, tá? Por favor, não seja o sem noção que força um único assunto em todas as conversas. O Sentai... Pois é, você pode ser cringe, mas também tem um pouquinho de noção, né? Geralmente o pessoal só esquece a noção e... enfim. Café Himitsu Kichi é a base de operações dos Akiba Rangers. E estando em Akihabara, esse é praticamente um maid café, só que trocando as maids por Sentai. Você não é o mestre que vai ser servido pelas empregadinhas. Você é o head que vai ser servido pela Kozukozu, vestida como algum outro membro de Sentai de qualquer outra cor. A dona do café é a Hiroyo Hakase, que não é uma cientista de verdade, esse é só o sobrenome dela, fazendo uma piadinha com os vários Hakases mesmo que lideraram o Sentai. Mas sempre é ela quem dá os moemoes e kyuns pros Akiba Rangers se transformarem. Action figures licenciados do anime fictício Aoi-tan, que é a otaquice em comum a todos os personagens da série, pra aí eles eventualmente amarrarem todo mundo na história principal. E é assim que eles entram nas grandes desilusões, essa brincadeira com a ideia de otakus ficarem fantasiando sobre a própria vida a partir da ótica de tudo que eles gostam. Então as aventuras sentaísticas vão ser por causa dessa grande viajada que eles dão ao se transformar. A brincadeira desde o primeiro episódio é que eles sabem que não são um Sentai oficial. É realmente só um bando de otakus se divertindo, cada um pelo seu motivo. Em todo o episódio eles enxergam uma situação cotidiana de Akihabara e extrapolam ela ao extremo, trazendo todos os clichês de Sentai que puderem em cima
cima disso. O que acaba sendo mais importante pra trama como um todo são os red flags de derrota dos vilões. Frases ou comportamentos que sempre levam ao fim de um episódio. Tipo quando o general fala, haha, já vencemos, deixo essa com você, meu monstro genérico da semana. E aí o monstro genérico da semana imediatamente perde. O que de início só parecia mais referências e piadas com as séries oficiais, mas lá pro final dela vai ser crucial pra resolver essa aqui. E vale ressaltar de novo que na mente deles eles estão lutando, se transformando e afim, mas no mundo real só estão sendo uns completos malucos no meio da rua. Por isso até nada do que eles fazem é perfeito. Primeiro se assustaram com a explosão, depois erraram a distância entre eles e se batem no meio das poses. Aí no próximo eles já ficam mais na diagonal e dá certo. Chega a ser fofo o carinho com esse tipo de detalhe da série. Mas é só isso mesmo. Vai ter história com o vilão querendo colocar personagens de anime em situações desrespeitosas. Tem vilão querendo transformar Akihabara em Shibuya, trocando as lojas de action figure por escritórios burocráticos. Ou então o outro querendo trocar o entretenimento infantil por entretenimento adulto, se é que você me entende. O objetivo de todos os vilões é limpar Akihabara dos otakus sujos e vergonhosos, transformando esse distrito em outro distrito japonês famoso por outro nicho cultural, sem se ligar de que daria na mesma, só estão trocando uma obsessão por outra. E aí... Ah, mas peraí, calma lá, né? É que a série também faz umas críticas bem loucas quanto a isso, porque, querendo ou não, tem umas coisas legais que eles fazem sobre, a gente vai tirar esquisitice otaku, porém, entretanto, todavia, existem outros N problemas sociais japoneses que se a gente só trocar, não melhora, só piora. E isso eu achei legal. Ele é bem consciente nisso, em fazer as críticas sociais fodas. Então, por mais que eles usem os otaku como bode expiatório, eles não resolvem o problema, eles só criam um outro problema e criam uma ótica interessante até dos conflitos. Eu acho, de novo, o Akiba Ranger, ele faz um bom trabalho. Ele é uma obra bem pensada. E dentre vários comentários sociais que a série faz, o que se destaca mais nesse conflito entre bem e mal é a importância de existir um lugar como Akihabara no Japão, em que todo mundo tem a liberdade para ser o que eles são de verdade. Desde os otaquinhos até pessoas com orientações ou identidades de gênero fora do padrão. Não é exatamente o mesmo tipo de preconceito, né? Mas Akiba Ranger tava com o coração no lugar certo quando tentou adicionar mais essa camada de crítica social. Por Tem isso, bastante. até os heróis oficiais começam aos poucos a reconhecer eles, fazendo parte de algumas dessas desilusões semanais. O que não deveria ser possível, porque eles são personagens da TV. É isso que faz a série começar a ter uma história de verdade. O ponto de virada é quando o Akagi tinha uma entrega pra fazer nos estúdios da Toei e fica maluco vendo as locações usadas nas séries, os props e cenários desmontados, é incrível. O que, obviamente, só atiça ainda mais a imaginação dele, querendo muito poder lutar nesses cenários oficiais, porque é o mais próximo que ele chegaria de um Sentai real. Só que uma desilusão dessas chega num nível tão absurdo que quebra a quarta parede dentro da série, fazendo a vilã imaginária ir parar no mundo real deles. Até porque não faria o menor sentido ela interagir com o nosso mundo, né? A série é maluca, mas não tanto assim. Até então a série não tinha muito uma história principal. Eles brincavam vez ou outra que o objetivo era se tornar um Sentai oficial. Mas no dia a dia dos episódios eram só situações completamente malucas pra tirar sarro de otaquices e clichês de Super Sentai. Mas quando a Marchina sai do mundo das desilusões... Ah, Malchina, Maljave. Agora lembrei porque eu chamei ela de Maljave. Faz sentido. A coisa muda. A barreira entre o que era imaginação e o que era real é melhor definida por nós assistindo a série. Se começou a mentirada de alguma coisa muito errada rolando, é tudo coisa da imaginação deles. Pro
Pros personagens era quase sempre invisível esse momento de separação em que eles já estão imaginando coisa. Só ficava claro mesmo a partir das transformações. Mas até isso é só uma representação gráfica pra gente assistir. A Hiroyo mesmo não fazia ideia de como eram as roupas deles transformados. E aí pediu pra Yumeria desenhar como eles se imaginavam, como eram os inimigos, até que ela percebe que a vilã das desilusões é igualzinha a um concept art que foi deixado junto dos Zekyuns pelo pai dela. Então, peraí, parece ter um plot maior pra coisa toda. Com a Marushina causando no mundo real, tentando entender o porquê dela existir, já que ela não aceita ser só um personagem pensado por alguém, os Akiba Rangers começam a ficar mais expostos pras pessoas. O que não é problema nenhum, é só mais um bando de otaku fantasiado em Akihabara. Enquanto isso, a Hiroyo tá tentando encontrar o pai pra explicar como as coisas que ele criou podem estar afetando a própria realidade deles. Toda essa história se resume no cara ter criado os designs pro anime da Aoi, desde a personagem principal aos vilões. Designs esses que foram ficando meio inapropriados pra uma série infantil. Então a Marushina foi a gota d'água pra demissão dele. Acontece que o cara sempre foi um otacão de animes com esse tipo de coisa. Só que ele reprimiu isso quando conseguiu fazer o doutorado em física aos 21 anos. E caralho, mano. O cara é um doutor reprimido que criou ciência maluca pra externar os feitiços dele. Acontece. Logo em seguida se casou e teve a filha. Então a única chance que ele teve pra ser ele mesmo, de verdade, foi destruída pelos produtores que expulsaram ele da equipe e continuaram a fazer o anime da Aoi sem ele. E aí se revela o real plot de Akiba Ranger. Desde o início, o Dr. Z usou a própria filha pra encontrar 3 otakus com super imaginação, capazes de entrar nessa outra dimensão que ele descobriu nas pesquisas dele, em que partículas especiais rompem o limite entre ficção e realidade, permitindo ao velho usar isso pra se vingar da humanidade. Isso é 100% o plot de um Sentai oficial, um cientista maluco usando uma fantasia bizarra que tem algum motivo estúpido pra querer ameaçar a Terra. A personagem vilã de sidekick do vilãozão ser uma mulher bem afeiçoada, vamos dizer assim, também é um plot, né, se me permite a palavra, que acontece muito em Tokusatsu. Eu não faço ideia. Eu não faço a menor ideia se isso é real. O chat falou um pouco lá, quando a gente tava vendo Akiba Ranger, que acontece, é raro, mas acontece sempre. Então a gente sabe pra onde esse negócio tá indo. Entendi. Pelo menos pra gente, agora Akiba Ranger chegou muito perto das séries oficiais. Só que se já tava meio confuso, fica ainda pior. Eles estão parecidos com o Sentai oficial, porque Akiba Ranger é escrito por quem escreve Sentais oficiais. O fato deles ironicamente zoarem que foi muito plot twist de uma vez é o que faz eles perceberem que a história mudou. Exatamente como acontece quando passa de um arco pra outro. Então sim, os personagens de Akiba Ranger percebem que também são parte de uma série de TV. E aí a história vira um conflito contra os autores. Quanto mais eles percebem que estão numa série, pior as coisas vão ficando. Do nada, eles recebem uma ligação do Pentágono, querendo contratar o Akagi. Fãs de Sentai já viram isso antes. Já? Foi assim que em Sun Vulcan substituíram o ator que fazia o vermelho do time quando ele deu problema pra produção. Os roteiristas estão querendo tirar o Akagi da história, porque ele é o famoso demais. Você tá me dando muito problema, vou te promover. Tudo em risco, questionando a própria existência de Akiba Ranger. E por mais desesperado que ele fique, não adianta lutar contra quem tá te escrevendo. É engraçado eles percebendo cada vez mais que Hatesaburo, o pseudônimo pro grupo de roteiristas da série, tá perdendo a paciência. Eles começam a perceber os erros de continuidade do episódio, começam até a enxergar os letreiros passando no canal durante as cenas mais paradas. É muito bom, mas aí a gente chega nesse impasse final. Se reescrever Akiba Ranger não funcionou, Hatesaburo vai partir para a opção de cancelar
a Akiba Ranger. Todas as red flags de final de série começam a ser ativadas em sequência. Todos os clichês já usados na história de Super Sentai se manifestam de uma vez só. Eu acho o que legal. faz até a Marushina mandar peraí, agora eu também tô em risco. Então os heróis e vilões se unem contra o verdadeiro maior vilão de todos. O A roteiro. própria Toei, que cansada de tentar dentro da série, resolveu agir por fora, simplesmente desligando a câmera. Eles têm esse poder. Esse é literalmente o final mais Akiba Ranger possível que a Akiba Ranger poderia Isso é ter. E a verdade. própria inconclusão da coisa toda chega a ser poética. A série se autodestruiu com toda a sua excentricidade, assim como alguns otakus tendem a se Isso é autodestruir legal. com os seus vícios. Eu gostei muito dessa metalinguagem que eles fizeram no final. Eu vou dizer que, tipo, o final de Akiba Ranger ganhou, tipo, pra caralho pra mim. Eu falei, nossa, gostei da leitura, gostei da conversa, gostei da crítica. E acho que só uma obra que... Só uma série tão longa que ela pode criar um especial só pra se criticar ou só pra se referenciar, ela pode fazer. E fez bem, fez muito bem. É uma série, de fato, sobre uma autorreferência deles também. E aí eles usam isso como um plot point em vários momentos, principalmente na reta final. Então, quando eles fazem isso e fazem bem, eu falo, nossa, parabéns, vocês mandaram bem. Mas calma, toda série de TV no Japão é comprada em pacotes de 13 episódios. E esse foi só o 12º. Esse é o problema. Então eles têm A literalmente segunda mais temporada. uma chance pra tentar fazer alguma coisa. A segunda temporada Vai eu me achei meio falar que essa qualquer coisa. solução não é genial. Eu já nem sei quantas quarta paredes eles quebraram a essa altura. Não tem mais Nesse parede. episódio final, eles basicamente assistem a própria série, tentando encontrar brechas de como salvar ela. É muito bom o Akagi vendo que a edição colocava explicação e ilustração pra cada referência dele, porque ninguém é tão otaku assim pra entender tudo. E aí, a solução que eles encontram é bem clara. Se existiu uma série com tanto carinho por Super Sentai, é porque existem fãs pra assistir isso. Então, eles podem contar com a audiência, comigo que tava vendo lá na época, porque nós não vamos deixar a série ser cancelada. A esperança final é os fãs encherem o saco da Toei pra ela fazer mais uma temporada Isso é de verdade. Akiba Ranger. Aí lá eles pensam numa solução permanente. Essa série é uma carta de amor pra todos os fãs, literalmente até o último instante dela, mostrando que sem a gente, Super Sentai não estaria vivo por tantos anos. Se o nosso interesse acabar, as séries acabam junto. Então, exatamente um ano depois, nós tivemos... Tá, eu entendo a importância da segunda temporada, mas eu não gostei muito da segunda temporada. A gente conseguiu! Nós salvamos Akiba Ranger! E o anúncio dessa segunda temporada foi feito num dos shows anuais de Super Sentai, em que o Akagi tava lá pra fazer uma entrega, mas tentando ver os heróis oficiais, acabou entrando no palco. Isso é muito Akiba Ranger, não existem mais paredes pra serem quebradas. Por isso, a segunda temporada é ainda mais maluca que a primeira, sendo uma homenagem não só às séries de Super Sentai, mas à presença dessa franquia como um ícone cultural mundial, Trocaram até especialmente graças Por a que eles Power trocaram? Rangers. Nessa temporada eles vão reconhecer a importância que a adaptação internacional teve pro sucesso de Eles Sentai trocaram azul, até né? no Japão. Tem uns cabecinhas de vento que acham que essa temporada tira sarro de Power Rangers, mas tem que ser muito puristinha cego pra crer que seja isso e achar que ela não faz a mesma coisa com o Sentai. A série retorna já deixando bem claro qual vai ser o plot da vez. Azul, Eles né? começam com um recap da temporada anterior, mas tem alguma coisa estranha nisso. Não é exatamente o que a gente assistiu. Eles estão mostrando um finalzinho padrão de Super Sentai, com o retorno de vilões para serem derrotados numa batalha triunfante, com direito à presença de vários esquadrões oficiais tratando eles como iguais. Mostram até que a Aoyagi é quem foi recrutada pro Pentágono e por isso saiu da série, o que, abrindo um parênteses, é uma sacanagem enorme com a atriz.
Ela já Concordo. deu entrevista falando que amava esse papel e ficou bem chateada de ser tirada assim só por uma piada do roteiro. No show que fizeram pós segunda temporada, ela tá lá também, mas dá pra notar um claro desconforto em certos momentos. Esse cringe não faz a gente mais feliz, não. Nessa temporada tá tudo tão esquisito que a Kiba Ranger tem produtos sendo vendidos nas lojas. Nas lojas dentro da série de Akiba Ranger. Oi? Akiba Ranger ser focado no público adulto foi também para promover a linha SH Figure Arts, que era uma nova linha de produtos da Bandai focada menos em ser um brinquedo e mais em ser um colecionável mesmo. Ou seja, Akiba Ranger passou na TV e vendeu o produto. Não tem mais nada que diferencie eles de um Sentai oficial, Faz o sentido. que bagunçou completamente a realidade da própria série. Ok, Por isso, nos ok, primeiros isso faz 3 sentido. episódios, a gente tá vendo Hatesaburo tentando reescrever Akiba Ranger de novo pra que ele se torne um Sentai mais aos moldes padrõezinhos. Até os monstros dessa temporada são mais parecidos com monstros tradicionais. Isso porque o novo grande vilão também é um otaku igual ao Akagi, só que ele é um otaku pelos vilões das séries. O Tsu Shogun é uma referência direta ao General Carr de Dynaman, série essa que foi pros Estados Unidos antes de Power Rangers, mostrando o quanto essa temporada tá querendo falar sobre os fãs fora do Japão. Inclusive, sabe qual série oficial a Kiba Ranger tá substituindo nessa bagunça toda? Dai Ranger, o único Super Sentai que Power Rangers não adaptou diretamente pro público internacional, fora aquele segundo visual do Tommy. Então a piada é que ninguém daria falta de Dai Ranger. O público internacional que pediu pela segunda temporada, em teoria nunca viu, porque pirataria não existe, obviamente. E o público japonês com tantas opções não vai ligar pra uma série de 20 anos atrás. É genial. A nova Akiba Blue, a Luna e o Ashimizu, por ter sido escrita nessa temporada nova, não consegue quebrar a quarta parede igual ao Akagi e a Yumeria. Então ela entra pros Akiba Ranger achando que é uma regravação do Sentai original, e que isso ajudaria ela a se projetar como uma idol, já que Tokusatsu é o pontapé inicial da carreira de muito famoso do Japão. Apesar da substituição da personagem ser uma sacanagem enorme, pelo menos a Luna é realmente bem única e se encaixa muito bem na proposta dessa temporada. Ela entende da parte de produção da TV, sabe o nome dos diretores, que tipo de história certos roteiristas... Mas qual é o problema? É que tá, tudo bem, eu entendo a ideia de, você promove alguém e ela desaparece da série, mas coloca mais uma cor, tem tanta cor, ela pode ser qualquer cor. Literalmente qualquer cor. Gostam de escrever, é uma otaquice bem complementar à do Akagi. Pra resolver esse plot inicial e restaurar a timeline de Super Sentai, a gente tem o que é um dos episódios mais icônicos dessa série, com os Akiba Rangers recriando cenas de Dai Ranger pra ver se a memória do protagonista volta e com isso eles recuperam a série. A grande ironia é eles brincarem com Dai Ranger ser descartável, quando na verdade essa é uma das séries mais queridas pelos fãs. O que resolve mesmo o problema é uma referência a um dos desenvolvimentos de personagem mais bem feitos na história de Super Sentai como um todo, a cena do treinamento super sofrido do Ryo em Dai Ranger. Outra tentativa de reescrever a timeline de Super Sentai acontece quando os Powerful Rangers aparecem e mudam essa realidade para que Sentai seja a cópia barata das séries americanas, ironizando muito como os fãs mais puristas gostam de menosprezar a importância que a Saban teve nessa história. A crítica nesse episódio é muito clara e bem feita. Específica. A gente vê os nossos otakus se rasgando, ficando possessos de ter que explicar pra Luna como Sentai é muito melhor, tem mais drama, como Powerful Rangers nunca chegará aos pés do original. A cereja no topo desse bolo foi eles recuperarem a memória dos U-Rangers, contando pra eles plots que Mighty Morphin não adaptou. A Toei sabe muito bem a importância que Power Rangers tem pra ela, mas da metade do lucro de Super Sentai vinha do licenciamento de produtos pra fora do Japão. É só ver como estão os gráficos hoje em dia que a Hasbro encerrou esse acordo entre as duas partes. Todo esse meta-comentário... Meu Deus, isso daqui... Isso que... Pera aí, o que é... Kamen Rider subiu, desceu... Hasbro encerrou a série Sentai morreu... esse acordo entre as duas partes.
sempre tava ali, e o Todo Aikatsu. Tá, Uau! Nossa, caiu pra caralho, mano. E o que tava lá em cima, quem que era mesmo? Japão. É só ver como estão os gráficos hoje em dia que a Hasbro É a Kamen Rider. Kamen Rider sempre tá lá em cima. Olha que interessante. Então, tipo, quando a Hasbro cancelou, tipo, tudo capotou. encerrou esse acordo entre as duas partes, todo esse meta comentário sobre as séries fora do Japão continua por praticamente a temporada inteira. Cada hora focando num ponto diferente dessa relação. Tem um episódio inteirinho pra zoar. Por mais que eles mastigaram todo o material original pra fazer outra coisa pra fora, ainda isso tem um valor mercadológico gigantesco, né? Então faz sentido. O dinheiro tá entrando, mesmo você pegando a sua série, mantendo as fantasias e destroçando a narrativa. Então faz sentido. As final, japonesices que o dinheiros. ocidente sempre ignora na hora de adaptar, tipo um episódio sobre Guerra de Peido em Oranger, que eu tenho certeza que Zio não adaptou. O próprio Power Up que o Akiba Red ganha nessa temporada é algo que Power Rangers jamais faria. O Z-Bang foi criado pela Yumeria ao escrever uma fanfic em que a Aoi era a waifu do Akiba Red, o que no mundo da fantasia dele se torna esse upgrade em que ele protege a armadura ao invés do que a gente esperaria. Não toca na waifu. É isso, a Akiba Ranger abraça o cringe de Super Sentai porque isso é parte integral dessas séries. Power Rangers existe assim, pra levar... Calma, que o cringe da waifu não é tokusatsu, não. Em anime, esse negócio aí, rapaz. esse universo pra públicos que buscam algo diferente. Então a Toei é grata à existência de algo que dê a liberdade das séries japonesas serem o que elas tiverem que ser. Olha a mensagem da primeira temporada aí. Conforme esses casos da semana vão acontecendo, eles percebem que alguma coisa não tá fazendo sentido. Nossa, sério? Quando Tsu Shogun cria o Go-Rider amarelo, o membro que pra ele faltou em Hurricaneger pra manter os outros dois como vilões a série inteira, eles afetam a realidade mais uma vez. Com a adição de 3 vilões permanentes no universo daquela série, as semanas passam a ter 10 dias. Porque... Peraí. O Ninja Storm, ele tinha o amarelo que também era mau? E eles são meio que vilões da série inteira? Porque no Ninja Storm eu lembro que o vermelho escuro e o azul escuro, eles viram amigo, né? Viram aliado. Não tinha... Ah, tá. Então eu entendi errado. Os 7 vilões originais eram referência aos dias da semana. Só que uma semana de 10 dias significa 3 semanas por mês. O que faria os Sentais terem só 36 episódios por ano. Ou seja, Hatesaburo não daria esse tiro no próprio pé. Todas essas tentativas de alterar a realidade estão prejudicando mais Super Sentai como um todo do que só os Akiba Ranger em si. Então outra pessoa deve estar por trás disso tudo. Achando que era o próprio Tsu Shogun, eles tentam enfrentar o vilãozão, mas caem na armadilha dele. E tem que reencenar 3 episódios descartados de outras séries. Um episódio de praia que Shinkenger não teve, porque os protagonistas eram sérios demais pra isso. Um episódio de casamento que Go-Onger não teve, porque essa temporada era muito mais voltada pra um público ainda mais novinho. E um episódio envolvendo corrida em algum Sentai dos anos 70 que eu não assisti, então eu não entendi a referência. O importante mesmo nem é isso, é o fato dos Akiba Ranger terem feito um episódio de verão, um de outono e um de inverno, o que significa que a Akiba Ranger já preencheu a grade anual inteira de uma só vez, então tá próximo do seu fim. Nesse período final das séries, eles estão mais vulneráveis aos vilões, porque 2 semanas depois vem o Natal com novos brinquedos. Peraí, já que esse vídeo do Rafa é meio antigo, sim, de fato, depois que a parceria com a Hasbro acabou, levou um tempo para Super Sentai e recuperar as vendas de brinquedos. Porém, as vendas vêm subindo, pois agora para ter que criar uma assim possa ser adaptado para fora das séries, vem melhorando no quesito roteiro. Por outro lado, o Power Ranger vem sofrendo com baixas vendas críticas dos fãs, a história reciclada. Então, não tem mais a versão da Hasbro, ou tipo, não tem mais a versão norte-americana de Super Sentai, e agora é só as normais. E aí eles vendem isso pra fora.
mesmo não ou tendo, eles vendem o material original pra fora. Não sei se eles dublam, provavelmente eles dublam pra fora. E aí eles vendem por conta. É tipo, a Toei... a Hasbro faz a versão dela. Ah, tá. Então, ainda continua nessa pegada. A Hasbro faz e continua vendendo do jeito que sempre foi. Só que, né, parece que os Power Rangers não estão indo tão bem assim. A versão original não é licenciada. Ah, tá. Entendi. Caraca, que loucura. Isso daí é uma guerra de marketing, tipo uma guerra de licença doida que eu não entendo nada. Pra salvar os heróis. Mas como a Kiba Ranger não é oficial, eles não vão ter brinquedo. O Tsu Shogun é um vilão muito bom. Olha o perigo de ter um otaku tão fissurado quanto o Akagi, mas agindo pelo mal da série. Só que lá vem mais um plot twist. O Tsu Shogun também é um personagem de Akiba Ranger. Então ele não tem poder pra controlar a própria série. Ele é só mais uma marionete de alguém. Ao longo dos episódios, vez ou outra, a gente via nos últimos segundos que alguém tava hospitalizado. E agora nos é revelado que esse alguém é o próprio Hatesaburo, dopado pela Marushina que quebrou mais uma quarta parede. E agora tá no nosso mundo, influenciando o real Hatesaburo, que escreveu o Hatesaburo que influencia a Kiba Ranger. Essa temporada inteira foi um plano dela pra acabar com o Super Sentai e colocar a Super Marushina Series no lugar. Basicamente as mesmas séries que já existem, mas onde os vilões sempre vencem. Por isso todas as histórias estavam colapsando o tempo todo, menos a Kiba Ranger, justamente por não ter tido um vilão de um jeito tradicional na primeira temporada. O que pra ela até tá tudo bem, como é a série original dela, ela perdoa e tenta convencer os Akiba Rangers a se unirem a ela pra se tornar o único Super Sentai que sobrou, podendo ter quantas temporadas novas eles quiserem. Mas a Marushina sabe que quem tem poder de verdade somos nós, então ela conversa com a audiência também. E a proposta de ter mais Akiba Ranger era realmente tentadora. Mas assim, já tá tudo indo tão pro caralho mesmo que quem impede os planos dela é um Ultraman. O cara simplesmente chega no episódio do nada, não teve construção nenhuma pra isso. Então, chat, vocês estão do lado da Maljave? Vocês venderiam o seu voto para ela? Não é vender, né? Na verdade, você dá de bom grado o voto pra ela, né? Você troca todos os Super Sentais pela Maljave. Eu acho que existe um negócio aí. Eu acho que existe uma conversa. Existe uma conversa. Não tem a menor explicação dentro da série. Ele literalmente só aparece, dá um tapão na Marushina, enfim, mais uma vez, a solução mais Akiba Ranger possível pra qualquer tipo de problema. Mas calma que, de novo, não é o verdadeiro final da série. Desde a primeira temporada, Akiba Ranger não... Então o chat prefere mulher de cosplay do que um time de heróis coloridos com colã no corpo, é isso? Tô entendendo, chat, eu tô entendendo vocês. Olha só, vocês não me enganam não, entendi. Sabe exatamente como resolver as próprias maluquices. Mas um Deus Ex desses já é demais. O contexto pra esse personagem, infelizmente, tá fora da série, na tal presença cultural de Tokusatsu dentro e fora do Japão. É uma treta grande demais pra ser abordada em detalhe só nesse pedacinho do vídeo, então eu vou tentar resumir a parte relevante. No meio dos anos 70, a Tsuburaya, a empresa criadora de Ultraman, fez um filme em colaboração com a Chayo, uma empresa tailandesa, que anos depois acabou dando um golpe nos japoneses e roubou os direitos de Ultraman por 40 anos. O problema é que só foi começar a se resolver ali por 2011, 12, justamente quando a Kiba Ranger tava na TV. Ou seja, em solidariedade a outro grande ícone da cultura otaku, a Kiba Ranger invocou o Ultraman como seu salvador. Uma bela homenagem, mas que não seria suficiente. Na verdade, esse personagem Prism Ace de Akiba Ranger só ajudou pra roubar
o espaço de Super Sentai na TV, colocando as séries da Chigaoyo no lugar. Alfinetada fortíssima. Só que, obviamente, os Akiba Rangers não vão aceitar isso. Como eles são não oficiais, eles podem descer a porrada no vilão sem comprometer a imagem pública da série oficial. E aí o detalhe que especificamente pra mim só melhora a coisa, eles usam os poderes de um dos meus personagens favoritos, o Wuzard, pra deixar o Akiba Red crescer e enfrentar o gigante Ultra Fake. Eu não comentei diretamente sobre isso, mas eu acho que ficou claro que a Akiba Ranger não tem um robozão pra esse tipo de cena. Os dois primeiros Sentais também não tinham. Essa coisa de gigante lutando em maquete é realmente criação da Tsuburaya. A vitória desse combate vem pelo poder do Tokusatsu como um todo, porque todas essas séries herdaram os mesmos clichês do teatro tradicional japonês, tipo quem fica à direita do palco ser quem vence a luta, com direito a uma frase de efeito final antes do adversário explodir. E que nesse caso foi, mesmo que a sua empresa não seja do Japão, se você quiser copiar um show ao estilo japonês, existem regras a obedecer. Se tem algo de Tokusatsu mais influente na cultura pop que os próprios heróis coloridos, são os heróis gigantes. Eu realmente me emocionei com essa demonstração de carinho de Akiba Ranger, que deixou qualquer rivalidade entre... Eu lembrava que eu gostei do final dessa conversa sobre essa crítica, era na segunda, não na primeira. Ah, então beleza. Então, eu retiro o que eu disse. Eu acho que a segunda temporada tinha mais valor do que eu... Cara, sério, eu não peguei 20% de todo esse contexto que ele trouxe da segunda temporada. 10%. 3%. 3%. Vamos fechar com 3%? Tá bom. Entre as franquias de lado, voltando até na mensagem inicial da primeira temporada. Seja você fã de Sentai ou de Ultraman, não importa. Então a gente gosta das mesmas coisas. Então deveríamos nos unir mais ao invés de ficar brigando. Ah, se a Tokunet aprendesse com as coisas que assiste... Ah, então tem muita... Tokunet é ótimo. Tem muita treta com fã cringe de série cringe? Peraí, você tá dizendo então que o fã do Tokusatsu, ele não abraçou o cringe? Eles ficam brigando por causa do cringe? Ah, o meu cringe é mais cringe que o seu cringe. Não, o meu cringe é melhor que o seu cringe. Pô, cara, todo mundo... Não, tem que saber que é cringe, cara. Pô, eu acho que os otaku não estão diferentes nisso, então, enfim, segue o jogo, né? É só mais um grupinho de fã brigando contra um grupinho de fã sem nenhuma boa justificativa ou sem nada que respalde isso ou que saia algo construtivo. É briga de fã, ninguém se importa, ninguém se liga pra fandom. Meu Deus do céu, fandom é um erro. Cringe War. Antes da conclusão, desculpa. O roteiro pra esse vídeo foi construído 100% com a mais pura energia de Akiba Ranger. E eu não sei se isso é bom ou ruim. Eu simplesmente deixei meu coração falar pelos meus dedos. E até comentar sobre esse meu roteiro, sendo que isso tá escrito no meu roteiro e eu tô lendo isso agora, é uma quebra da normalidade muito ao estilo da série. Enfim, eu sei que Akiba Ranger pode ser confuso às vezes, porque tem muito detalhe, é muita referência. Então, se já é difícil entender a série enquanto a gente assiste, é ainda mais difícil montar um vídeo explicando tudo 100%. Então eu decidi ir mais pelo lado do que eu sentia enquanto eu assistia. Eu nunca tinha parado pra rever Akiba Ranger nesses 12 anos que passaram. Eu só fui vendo as séries novas que iam saindo e uma outra mais antiga que chamasse a atenção. Só que rever Akiba Ranger me fez notar que essa é provavelmente a melhor temporada que Super Sentai já produziu. O problema é que ela é tão diferente de todo o resto que nem parece muito justo comparar. Né? Mas fica aí a recomendação pra você ir assistir por conta própria. Como eu disse, é impossível montar um vídeo mostrando tudo que a Akiba Ranger fez. Essa é uma experiência que você precisa viver por conta própria. E não precisa nem ficar com o pé atrás, porque você não conhece muito das séries oficiais. Pegar as referências é legal, mas muitas vezes conhecer o conceito geral da coisa já é o suficiente. A mensagem vai muito além de só Super Sentai. O importante é você entender o que é gostar muito de alguma coisa e querer externalizar isso. O nome do meu canal não é qualquer coisa à toa. A minha intenção sempre foi pegar qualquer coisa que eu goste muito e direcionar esse meu hiperfoco em cima disso e sair falando pra quem quiser ouvir. Pra mim, a Akiba Ranger faz isso de uma maneira que eu nunca vou conseguir fazer. É
tanto carinho colocado em cada detalhe, tanta atenção colocada em cada elemento que faz dessas séries serem o que elas são. O amor por Super Sentai foi colocado na tela de tantas formas. Mas, cara, isso daí só mostra, assim, um domínio ridículo de quem tá fazendo isso. Porque chegava nos momentos que ele entrava numa referência, e entrava na referência da referência, e na referência da referência da referência, ele ia fazendo uma espiral de autorreferência e referências externas, que eu acho que essa segunda temporada, eu acho que ela foi a melhor expressiva nesse sentido de... Tem tantas camadas a referência que você tem que manjar pra caralho pra entender o que ele tá tentando dizer. Ou qual é o alvo da crítica. Cara, o negócio sobre o negócio do Ultraman ali, cara, você tem que manjar muito do contexto disso pra você entender aonde é o foco da crítica. Ele vai te explicar. Porém, como o Rafa falou, é tanto caos dentro do próprio caos, mesmo que seja o caos controlado, e tem hora que você vai se perder. E talvez você se perca menos se você tiver mais contexto. Se você não tiver muito contexto, você vai tipo, caralho, eu não entendi o que você quis dizer, mas aprecio a tentativa. Eu aprecio a mensagem, mesmo eu não sabendo o que é. Eu aprecio o que eu tô vendo, mas sei lá o que eu tô vendo. Respirar é legal. Mas, de fato. Que eu tenho até dificuldade de botar isso em palavras. Mas a conclusão é uma só. Se algo te faz feliz, seja feliz. Aceite o cringe que for quando alguém não compartilhar do mesmo entusiasmo que você, mas vai lá. Assista suas coisas e fale sobre elas mesmo que ninguém entenda. De vez em quando faz bem entrar e ficar no seu próprio mundinho. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais reviews, bacana, cara, muito bacana. Ninguém vai pagar o Tano reagindo à preparação de um chá, verdade, faz sentido, tem que fazer. A gente tem que desenvolver o chá de trovão, começar a vender o chá de trovão do sabor trovão. Eu não sei o que é o sabor trovão, não faço ideia. Colocar uma pilha no chá, não vai fazer sentido porque a pilha não é um trovão. Vou ficar levantando uma canequinha no meio da tempestade pra ver se cai um raio, que também não é um trovão. Então eu não sei o que eu faço com isso. Oh, meu Deus do céu, eu acho que o negócio é mudar o nome do canal. E é isso. Ai, não sai de obrigado por ter mandado o vídeo. E Rafa, excelente vídeo, tá? Excelente vídeo, muito bem explicadinho. Você trouxe muita informação que provavelmente você teve que pesquisar bastante, ou, né, sendo muito fã de Tokusatsu, como deu pra ver que é. Então, que legal, cara. Deu pra entender mais sobre Akiba Ranger, um vídeo muito instrutivo. Daí, esse foi o vídeo. O link original eu vou deixar aqui na descrição. E é isso, se você gostou, deixa seu joinha, compartilha também, dá um like lá do vídeo do Rafa. E é isso aí, um bom anime.